E aí, só alegria? Passando aqui para darmos continuidade à nossa jornada da liderança de alta performance. E antes de começarmos o conteúdo de hoje, já peço que você curta, comenta o que você espera para hoje e compartilha para o máximo de pessoas possíveis, porque hoje o conteúdo promete. Vou falar de um estilo de liderança que está transformando equipes normais em equipes de alta performance. E aquele gestor, gerente ou líder que consegue seguir esse estilo de liderança, ele está performando e triplicando o seu resultado. Porque essa liderança, ela veio para quebrar qualquer paradigma e justamente para exterminar a gestão chefe e principalmente aquele gerente obsoleto que não quer aprimorar, que não quer estudar, que não quer evoluir. Porque a partir do momento que o gerente obsoleto ele começa a impor os seus conceitos, o que ele sabe fazer, ele trava a sua equipe. Porque o gestor obsoleto, ele não quer aprimorar. Ele não se preocupa com a equipe. Então, esse estilo de liderança veio para acabar com o gestor obsoleto. E se você se considera um gestor obsoleto, eu tenho uma ótima notícia para você. Fica aqui comigo que este conceito, esse conteúdo vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade e principalmente o seu estilo de liderança. E quem agradece é a sua equipe, porque a equipe é o espelho do líder. Então aqui já comenta o que você acha, qual o estilo de liderança que você utiliza e já adianto, vou falar da liderança servidora, que é base deste livro O Monge e o Executivo. Todo gestor precisa ler esse livro, precisa devorar esse livro e principalmente aplicar, porque a melhor hora para começar é quando você aprende. Vamos lá. Liderança servidora. Liderar é servir. A essência da liderança já diz muito sobre isso, porque o maior é aquele que serve. Se você quer se tornar um gestor melhor, um líder melhor, você precisa ter enraizado em você o servir. Por que eu digo isso? Porque você precisa servir a você mesmo para depois servir as outras pessoas. E isso é prática, tá? Você precisa tirar o egoísmo do seu estilo de liderança. Precisa focar na sua equipe. Evolua e foque na evolução da sua equipe. E a base da liderança servidora tem aquela máxima. O bom líder é aquele que entende a necessidade da sua equipe e não somente o que ela deseja. Porque o líder não dá para o seu colaborador aquilo que ele deseja, e sim aquilo que ele necessita. E para se tornar um líder servidor, você precisa conhecer a sua equipe. Você precisa conhecer o processo. Você acha que o chefe, ele conhece a sua equipe? Te adianto, não conhece. Porque o chefe não conhece nem a si mesmo. Como ele vai conhecer a sua equipe? Porque ele está tão preocupado em seguir processo, aumentar a meta e não evoluir a equipe, porque ele não consegue. Ele não consegue se conhecer. Essa é a importância de você praticar liderança servidora e entender que você precisa conhecer a sua equipe, acompanhar a sua equipe, acompanhar o processo e entender de forma macro. Porque o líder é aquele que está atento a todos os detalhes. E eu queria te fazer uma pergunta.
se você se considera um líder eficiente. Você se considera um líder eficiente? Porque o verdadeiro líder, ele entende e identifica as necessidades da sua equipe. Porque querendo ou não querendo, nós já nos tornamos um líder involuntário a partir do momento que somos ou nos tornamos pais, mães, chefes, esposo, esposa, professor ou professora, nós já nos se tornamos um líder. Então, precisamos praticar e exercer a liderança de forma eficiente. Porque quando você é eficiente, você minimiza e economiza o tempo, elimina o retrabalho. E isso tem que se tornar uma constância na nossa vida. E antes de falar da liderança servidora, precisamos entender a diferença entre gerenciar e liderar. Lembra que no começo eu falei que a liderança servidora ela veio para exterminar o chefe obsoleto, o gerente obsoleto? Porque a partir do momento que você entende essa diferença, você joga um game diferente. Você se torna disruptivo e quebra todas as barreiras e as dificuldades que um gestor possui. Vamos lá. Gerenciar. Não é possível gerenciar pessoas. Você sabia disso? Pessoas você não gerencia. Você gerencia processos, relatórios, inventários, mas pode até gerenciar a si mesmo, mas pessoas não. Pessoas você não gerencia, você lidera. Então, com essa afirmação, já cai por terra todo conceito de gestor e chefe e gerente, porque você gerencia processos e lidera pessoas. O princípio da liderança servidora é entender essa principal diferença. Não gerenciar pessoas, e sim liderar pessoas. E lembre-se que liderar é uma habilidade que pode ser adquirida. Você pode não nascer um líder, mas você pode se tornar um líder. Porque como falei no começo, se você se torna um pai, você já é um líder. E você precisa focar na eficiência. E como desenvolver esse tipo de influência sobre as pessoas? A influência de liderar. Outro princípio que precisamos entender é a diferença entre poder e autoridade. Já te digo, poder, quem está do lado do poder? Chefe, gestor e gerente. Quem está do lado da autoridade? Se você disse líder, você acertou. Vamos falar da diferença dos dois. O poder é quando temos a oportunidade de forçar alguém a fazer a nossa vontade, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Ela acaba fazendo por causa da posição, função ou força. É o famoso faça isso, se não. Então, quando você lidera pelo poder, você impõe, é a famosa carteirada. Você gerencia pelo seu grau hierárquico, pela sua posição. Então, a sua equipe, ela faz porque tem que fazer. Não tem consciência nenhuma, somente obedece. Esta é a liderança, a gestão por poder. Então, o poder, você usa a sua imposição, a sua posição hierárquica e vai na marra. Porque caso ele não faça, tem uma contrapartida e principalmente uma punição. Se você usa o poder para fazer com que a sua equipe produza e entregue resultado, saiba que é apenas por posição hierárquica. Só que a autoridade é diferente. A autoridade é a habilidade de fazer com que as pessoas
façam de boa vontade e façam pela influência pessoal. Elas fazem de maneira consciente. Quando você tem a autoridade, as pessoas elas fazem de maneira consciente. Aí pega essa chave e esse princípio da liderança servidora. Você precisa entender a diferença entre fazer para você e fazer por você. Essa é a principal diferença entre poder e autoridade. E lembre-se, autoridade não pode ser comprada e nem vendida, nem dada e nem tomada. Ela é somente conquistada. Então você precisa ser obcecado em conquistar autoridade e não poder. Autoridade é através de você adquirir. Não tem outra forma de ter autoridade. E aí a gente tem que reforçar, você líder, você gestor, gerente, chefe, que a melhor forma de tratar a sua equipe, de performar com a sua equipe, é saber a diferença entre o para você e o por você. O por você é pela autoridade. A pessoa ela faz de bom grado, ela entende o intuito. Quando você pede, precisamos bater a meta diária ou a meta semanal, por isso. Ele faz, a equipe faz pelo líder, ela faz por um propósito maior. E quando você se torna um chefe ou você é um chefe, eles fazem para você. E uma hora cansa, porque não tem propósito, não tem engajamento. Então, líder, se a equipe trabalha para você, você usa o poder para liderar. Você usa a carteirada, a hierarquia. Eu mando e você obedece. Esta é a liderança para você. E o por você é quando você é líder. Quando você engaja a sua equipe, mostra um propósito. A equipe ela faz de bom grado e faz por você. Então aqui a gente já começa a quebrar e no meio do paradigma do chefe. Se você é chefe, você está refletindo que a equipe ela tem que ir na imposição, tem que ir na força, tem que ir no medo. Quando você é chefe, você gerencia pelo medo. Você acha que pessoas são processos, são como inventários. E eu já falei anteriormente, pessoas não se gerencia, pessoas se lidera, pessoas se conduz a um lugar, a um propósito e a um bem comum. É a congruência entre o líder e a equipe. O líder que sabe literalmente liderar, ele conduz a sua equipe a um lugar produtivo, a um lugar que ela quer chegar de bom grado e não pela imposição. Ele cria propósito na equipe. E qual a importância do líder entender a diferença entre desejo e necessidade? O melhor caminho para entender a diferença entre a necessidade da equipe e o desejo da equipe é que se o líder ele satisfaz os desejos da equipe, ele se torna escravo da equipe. Porque ele precisa identificar quais são as necessidades da equipe. Ele deve servir e atender às necessidades e não desejos. Porque desejos é um simples anseio que não considera consequências físicas ou psicológicas. Geralmente, a equipe deseja tanta coisa, mas ela nem sabe se isso é o primordial para a empresa, se isso é o primordial para o processo. O desejo, ele é do ego. E geralmente, não precisamos satisfazer o nosso ego. O líder precisa saber disso. Qual que é o desejo da equipe? Porque se o desejo for importante, ele se torna uma necessidade e deixa de ser um desejo. Porque o desejo não tem consequência nenhuma, não tem propósito nenhum. É apenas desejar.
Ele não sabe da importância do que ele realmente necessita. E isso a gente pode fazer uma conexão quando você é pai ou mãe. O seu filho deseja muita coisa. Sempre o desejo dele é bom para ele? Vai fazer uma diferença na vida dele? Tem criança que deseja tantos brinquedos, mas um brinquedo não vai ser útil para ele, nem na fase que ele está, ou nem do que ele precisa para se desenvolver. Então esse é o papel do líder. Saber a diferença de sanar, servir e atender às necessidades da sua equipe, e não somente o desejo. Pois a necessidade é uma legítima exigência física, psicológica para o bem-estar do indivíduo. A necessidade ela faz parte da natureza humana e precisamos atendê-la para sobreviver. Por exemplo, o seu colaborador ele necessita de um ótimo ambiente de trabalho. Ele necessita de um ótimo computador que funciona, uma cadeira confortável. Isto é um desejo que vai agregar valor no seu trabalho, que vai ajudar na performance da sua equipe. E um exemplo de desejo, um exemplo de necessidade versus desejo é o seguinte: o funcionário tem um desejo de ganhar o máximo de salário possível. Só que a necessidade dele é ter um salário justo para o cargo que ele desempenha, pois assim a empresa não irá falir. Entende a diferença? Quando o funcionário ele deseja um aumento, o funcionário deseja ganhar como o líder, só que ele desempenha essa função como líder, ele merece ganhar o que o líder ganha. Então a necessidade dele é ganhar de acordo com a performance dele. Entendeu a diferença? Porque quando o funcionário vem pedir um aumento, ele deseja o aumento, mas ele está de acordo, a produção dele está de acordo na necessidade do aumento. Entendeu a diferença? Então o líder ele tem que estar bem antenado em relação a isso. E para que isso aconteça, o líder tem que acompanhar a sua equipe. O líder tem que entender como fazer para que a equipe performe mais. Por isso a importância de ter conversas produtivas, acompanhamento, saber diferenciar entre servir e ser um escravo da equipe. Porque o líder, ele tem que ser rígido também, na hora de precisar de ser rígido, rigoroso, mas também entender como quando a equipe precisa de um apoio, quando a equipe precisa de um carinho. E isso é função do líder entender quando pressionar e quando recuar. O líder precisa entender se a meta está justa, se o desempenho da equipe faz jus ao que a empresa precisa. Então o líder precisa entender que ele tem que guardar o seu problema no bolso e ir servir a sua equipe, atender às necessidades. Se o seu funcionário ou colaborador está com dificuldade de exercer uma tarefa, será que ele é a pessoa ideal para fazer essa tarefa? Será que aquela tarefa ela realmente é importante para aumentar o resultado ou para entregar a meta? Por isso o líder tem que entender o processo inteiro. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui, curte, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Você está conseguindo fazer conexões com o seu dia a dia? Esse conceito, esse conteúdo é aplicável para você? Porque a partir do momento que você entende a diferença entre gerenciar e liderar, você já muda o jogo. Porque você vai canalizar a sua energia, o seu tempo, o seu foco para gerenciar processos. E você até canaliza a energia da sua equipe para fazer com que o processo da empresa rode de forma eficiente. E quando você entende que gerenciar é processos e liderar é pessoas, você consegue ampliar a sua visão, até performar de maneira mais eficaz e objetiva. O líder é aquele que serve, é aquele que se preocupa com a sua equipe, tem empatia. Você sabe qual que é a evolução
da empatia? A compaixão. A evolução da empatia é a compaixão. Porque a partir do momento que você tem compaixão com o seu próximo, você age para ajudá-lo. Porque existe uma grande diferença entre ter dó e compaixão. A dó, ela te paralisa. A compaixão te faz ajudar. Você viu que o seu funcionário está com dificuldade? Adianta você ter dó dele? Não, a dó vai te paralisar. Você tem que ser compaixão. O que eu posso fazer para ajudar o meu colaborador? Você senta, acompanha, visualiza o problema e age. Mostra como fazer. Essa é a função do líder, para aprimorar a sua equipe. Porque quanto mais o líder aprimora a sua equipe, ele consegue ter tempo para se aprimorar e aprimorar o processo. Lidere pessoas. Gerencie coisas. Nunca o inverso. Para você jogar um game diferente, você precisa entender a diferença entre liderar e gerenciar. Pare de ser um gerente obsoleto, um chefe obsoleto, porque o mercado ele vai te engolir. A sua própria equipe ela vai te engolir não entregando resultados, porque ela não faz com um propósito. E o gestor que não entende a importância de jogar junto com a equipe, de servir a equipe, de aprimorar a equipe, é a função do líder aprimorar a sua equipe e servir a sua equipe, entendendo a diferença entre desejo e necessidade. Nem tudo que se deseja é válido. Nem tudo que a sua equipe deseja fazer é válido. Mas tudo que a equipe necessita é de suma importância para entregar o resultado, para bater a meta. E o líder tem que aprender a virar essa chave. O que a minha equipe deseja? Porque quando você está no meio do caos, que aí você se torna antifrágil, se beneficiar do caos, nessa crise toda, todo mundo deseja muita coisa. E geralmente tudo que você deseja é supérfluo. Ou tudo que a equipe deseja não vai gerar resultado, não vai melhorar o resultado e principalmente não vai melhorar a performance da equipe. Ela não vai se tornar uma equipe de alta performance. Porque quando você tem uma equipe de alta performance, você economiza tempo, retrabalho, a comunicação é muito mais efetiva e você faz mais com menos. Ainda mais em tempo de crise, a gente precisa fazer mais com menos. Então, se você deseja fazer mais, você tem que sanar as necessidades da sua equipe. Você tem que entender o que você pode fazer para com que sua equipe performe mais, em menos tempo, com menos esforço. Sabia que essa é a função do líder? É canalizar a sua energia para que a sua equipe faça mais com menos, em menos tempo e com menos esforço. Porque a partir do momento que ela se esforça menos, ela tem mais energia para fazer outras coisas. E o chefe não pensa nisso. Por quê? Porque ele só pensa nele. O chefe, ele é incapaz de servir. O chefe é incapaz de ser empático e muito menos ter compaixão. Compaixão com o cenário, compaixão com as dificuldades. Porque é a função do líder, do gestor, aprimorar a sua equipe. Porque não adianta, você não vai ter funcionários prontos. É preciso entender isso. Você não terá funcionários prontos. E aquele que estiver pronto e tiver uma liderança que não combina com ele, ele sai. Você entende a importância de ter empatia com a sua equipe, se conectar, se conecte com a sua equipe. Para servir, tem que se conectar, tem que se entender. Porque como você vai servir a sua equipe se você não conhece a sua equipe? Se a sua equipe não se abre com você, não tem confiança. Por isso que o chefe tem uma péssima performance. Porque não tem conexão com a equipe, não tem abertura com a equipe e não tem confiança da equipe. Por isso que a equipe trabalha para ele. E a equipe que trabalha para o chefe, logo ela é desmantelada. Porque não fica. Ninguém trabalha sem propósito. Ninguém trabalha sem um porquê, sem uma motivação a mais. E não só financeira. É se sentir útil.
Porque quando a equipe trabalha para o chefe, ela não tem utilidade, só o chefe tem utilidade. Só os desejos dos chefes, do chefe é sanado. E a necessidade da equipe fica onde? Quando o líder ele se conecta com a sua equipe, ele entende a importância de servir, de estar disponível. Você precisa ficar disponível para a sua equipe. É preciso ter tempo. Se você não tem tempo, evolua a sua equipe. Gaste o pouco de tempo que você tem em evoluir a sua equipe, em mudar a mentalidade, em evoluir a mentalidade da sua equipe. Primeiramente, evolua você. Saia do estado chefe e vá para o estado líder. Ou melhor, saia da versão chefe e passe para a versão líder. Porque aqui o game é diferente. Aqui a performance é diferente. Aqui a entrega é diferente. E justamente a recíproca da equipe é diferente. Aqui desse lado, a equipe trabalha por você, tem um propósito, tem engajamento, tem força de vontade, tem o ir além. Mesmo cansado ou cansada, a equipe ela performa, porque ela sabe que esse esforço será recompensado, porque a recompensa é proporcional ao seu esforço. E aqui, a equipe que trabalha para você, ela só faz o básico. Aqui não tem performance. Quando a equipe trabalha para o chefe, não tem o a mais, não tem o diferencial, porque ela não vê propósito e ela não vê reconhecimento. Porque o chefe só enxerga número e não enxerga performance. O chefe ele não entende que para aumentar o número é preciso aumentar a performance da equipe. E quando ele enxerga que tem que aumentar o número, ele só põe pressão, pressão, pressão. E ele não ensina a sua equipe. O líder não. Do lado de cá, o líder ele gera engajamento, ele gera propósito. Ele gera principalmente unidade. Porque ele entende que está todo mundo no mesmo barco. Diferentemente do chefe. Porque ele acha que ele nunca vai cair. A equipe cai primeiro. Então por que trabalhar por um cara que não se conecta com a equipe? Para que ter um engajamento total ou sobrepor aquilo que eles conseguem fazer, ir ao seu extremo, se não tem propósito, se não tem recíproca? Então, dá tempo de você mudar. Dá tempo de você vir para o lado de cá. É só seguir o processo. Não pule etapa. Siga o processo. Você precisa deixar de ser chefe e se tornar líder. Porque eu já te falei, o mercado vai te engolir ou a sua própria equipe. Se fez sentido para você, curta, comenta, compartilha. Diz aqui para mim o que mais fez sentido e o que mais se tornou ou se pode se tornar aplicável no seu dia a dia, ou qual foi a sua maior mudança de chave. O que foi dito aqui que vai fazer você agir, você a performar mais em menos tempo. Conta para mim, o seu comentário, a sua participação é de suma importância, porque o intuito aqui é tornar você um líder de alta performance, um líder que tem o respeito, que tem autoridade para falar, autoridade para fazer e principalmente para engajar a sua equipe. Conta demais com a sua colaboração e de antemão já agradeço o seu tempo, porque o tempo é o nosso bem mais precioso e todo conteúdo é criado com carinho para você e principalmente para a sua equipe, porque ninguém merece, né, um chefe obsoleto, um gerente obsoleto, que não estuda, que não procura conhecimento, que não agrega nada de novo para a sua equipe. Conto com você. Vamos juntos performar e mudar, né, o cenário atual e bora compartilhar para o máximo de pessoas que precisam de absorver, conhecer e aplicar esse conteúdo. Chega de chefe obsoleto. Vamos que vamos. Gratidão.